o Fulvio Abramo, enfim. E, para espanto meu, começou a vir à tona uma outra história, que não é a história oficial do modernismo. E a gente deve lembrar que no final dos 50 e início dos 60 é o início da revisão do movimento brasileiro. Os primeiros estudos de Tarsila, etc., de Cavalcante, mesmo o Mário de Andrade, as publicações das obras fundacionais, tudo isso é nesse período. E é um período que deparou-se com essa presença incômoda, digamos assim, do Quevedo. Porque ele já era um autor importante, ele já tinha dirigido 2 números da Revolução Surrealista, ele também publicava textos de cinema na imprensa, ou seja, ele tinha publicações de circulação internacional importantes. E a esposa dele, brasileira, a Elza Busto, era considerada pelo Heitor Villa-Lobos como a sua principal intérprete. Tanto que eles chegam aqui, recém-casados, com uma carta do Villa-Lobos dizendo: olha, vocês têm que estourar foguetes, fazer aquela recepção, porque a Eleusi que está indo aí, junto com o Quevedo, não é outra coisa. Bom, então chega esse personagem, mas a Eleusi, recepcionados com as pontas, pelo pessoal da antropofagia, que era uma dissidência dentro do governo. E os que ainda estavam meio brigando com a antropofagia, a recepção do Quevedo vira argumento para então, não pode, a antropofagia não pode. Porque estrangeiro tem a coisa da xenofobia, etc. Para vocês terem uma ideia, antes de 27 existem artigos, vários artigos no Mário de Andrade e de outros ligados a isso sobre a Eleusi. Desde a chegada até a morte que era 43, não tem uma linha sobre a Eleusi. Não tem notícia feliz. Bom, eles são recepcionados, existe, concordo, o primeiro almoço antropofágico, que é antropofagia e o limpo mito. É um almoço em homenagem ao Berlim, no mar. Pessoal, vocês sabem quem era o Berlim? O Berlim era deles. O Berlim era o maior palhaço. Era um palhaço incrível, ele criava peças, não era simplesmente representações. Então ele levava para o palco coisas que ele tinha visto no cinema do Tom Hanks, do Buster Keaton. Ele ligava tudo isso, então era um acontecimento. E ele era muito admirado pelos modernistas, tudo porque era justamente um dos elementos da cor local. Mas ele não era um palhaço brasileiro. Ele era uma coisa, realmente era o circo, no sentido filipiano,
não de uma coisa paulista ou de Jacatatuba. Bom, então é que as pessoas combinarem o Perret encanta-se com ele e começa a escrever um roteiro para se fazer o filme do Perret, que nunca foi feito. E nesse almoço o Perret está de braço dado com a Eusíbia ao lado e a Dona Alfredo. Então, o Perret, desde a chegada, ele faz parte dos acontecimentos. Ele publica na imprensa, tem artigos dele, tem uma série de artigos sobre a arte, digamos assim, a Umbanda, Quimbanda, as macumbas, inclusive tocada. Não tinha nenhum brasileiro propondo isso, ou estudando isso, ou muito menos trazendo isso para uma discussão. Bom, daí ele passa diretamente para a questão do Almirante Negro, a coisa dos negros. Por quê? Isso já estamos em 1930. Então, ele tem contato muito grande com o Carvalho, que fica hospedado aqui na Casa do Flávio, com eles. Então, com o Almirante Negro, o que acontece? O livro me contou que ele teve os originais em mãos. O livro foi vendido na gráfica. Era um trabalho já de um ano do Perret sobre os arquivos da Marinha e, segundo o livro, o Perret fazia uma relação da revolta do Chibata, do João Cândido lá do Cabo, né? Com a revolta dos marinheiros em Odessa, do coração do poder. Por quê? Em 26, a crítica do Perret no jornal sobre o coração do Poder foi uma crítica entusiasta, enfim, roçando as nuvens do filme do nazismo. Ou seja, ele conhecia perfeitamente a televisão. Aí ele vem aqui, começa a se interessar com essa questão do negro, do afro e as exclusões todas. Samba, até 1926, era proibido tocar em casa de família ou em clube. Isso tudo, de uma certa maneira, converge para essa questão que havia e que ninguém falava. Isso que a gente está conversando é anos antes do casamento civil. Então, a questão do negro era muito complicada. Não tinha sido resolvida pelos modernistas, nem pelo Verdão Amarelo, nem pelo mundo saudável, e muito menos pela propafagia.